Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Sprite Brothers. E bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo a Personalidade com os Sprite Brothers. E hoje aqui estamos com um convidado muito especial. Ele é autor, ele é cineasta, ele é ator, Aderaldo Miranda. Seja bem-vindo. Bom dia, meninas. Bom dia. Eu também sou fã de vocês, viu? Eu estou contente em falar com vocês. Vocês têm uma estrada bacana aí de cinema. E eu tenho pouco mais de 8, 9 anos que eu estou trilhando por esse caminho. Estou muito feliz, viu? Que legal. A gente fica muito feliz de poder falar aqui um pouquinho contigo e eu acho que vai render um bom papo, né? Porque sua trajetória é bem interessante. E falando nisso, na verdade, a gente já começa aqui com um ponto inicial, né? Que a gente sempre pede para o convidado se apresentar um pouquinho e contar um pouquinho, assim, da trajetória, resumidamente, para que quem esteja assistindo conheça um pouquinho mais quem é Aderaldo. Ok. Aderaldo Miranda é natural aqui de Feira de Santana, da zona rural. Cedo eu precisei sair de casa para estudar, que eu morava na fazenda, né? E aí, nessa de vir estudar fora na casa dos meus tios, a grana que vinha de casa era pouquinha, e eu me interessei por uma grande fila que se apresentou na minha frente. Para que é essa fila? É para ter soldado fuzileiro naval. Entrei na fila, não sabia nem de que se tratava, passei no concurso, estava terminando o ensino médio. Aí depois desse concurso eu fui para o Rio de Janeiro e fiquei 30 anos na Marinha do Brasil, ou seja, morei em vários estados da federação, fiz muitas viagens, mundo afora, e quando eu estava já me preparando para ir para a reserva, nos meus últimos 5 anos de vida ativa, aí eu comecei a escrever. Tem cerca de 12, 13 livros publicados por aí, resolvi fazer filmes também, estou no meu 5º longa, e a gente tem despertado para o lado das artes só no finalzinho da minha carreira. Foi uma pena, né? Devia ter começado um pouco antes. Então, esse menino de Feira de Santana hoje está como ator, como autor de livros, como cineasta, mas aprendendo, porque tem muita coisa, a estrada é longa e tem muita coisa a ser aprendida ainda. Que legal, muito massa. E você falou da questão da estrada, de talvez começado mais cedo, mas de certa forma a sua trajetória, né, marca quem é você e também vai marcar a sua arte. Exato. Então, na verdade, isso é até uma coisa que eu queria perguntar, como você acha que essa sua experiência na Marinha influenciou sua arte? Exatamente, eu comecei escrevendo ali para o meu público interno, né? As pessoas ficavam curiosas, e aí eu narrava as viagens, os fatos interessantes, ou seja, os meus primeiros 3 livros foi direcionado ao meu público interno. Aí a gente vai recebendo aqueles incentivos, aqueles elogios, e aí a gente vai ampliando o leque de informações. Aí eu passei a escrever sobre valores, virtudes e tal, depois eu me especializei em roteiro, né? Para escrever romance, fiz alguns, e daí foi um salto bacana para o cinema, porque eu vinha nessa de aumentar o público, fazer com que as minhas ideias fossem percebidas por mais pessoas. E aí de escritor para um público interno, de escritor para um público um pouquinho maior, e depois para o cinema, foi uma sequência bem natural. Que legal. Muito legal. E suas vivências, como é que você acha que isso influenciou no ensino conteúdo, vamos dizer assim, do que você aborda, nas suas temáticas, talvez nos seus interesses? Como é que você avaliaria isso? Influenciou muito, porque o quartel, eu não sei se vocês serviram, né? Serviram não, né? Graças a Deus. O quartel, ele engessa bem a gente, né? Você fica ali com a rotina bem rústica, você tem ali valores, virtudes, a coisa é muito metódica, e isso faz com que você aprenda bastante. A igreja e as Forças Armadas foram as instituições mais hierarquizadas, mais rígidas de todos os tempos. Só que permeia valores e virtudes. Então a gente recebe uma carga de cidadania muito forte, e como a gente vive num país onde a gente tem problemas na educação, as crianças chegam nas escolas
com lacunas gigantescas, né? Ou seja, a educação que devia permear o lar, isso não acontece. Aí as crianças chegam nas escolas com essa grande lacuna. O professor tem um grande trabalho para, além de escolarizar, que é a tarefa do professor, auxiliar na educação, aí perde esse tempo. Só que a sociedade é composta desses alunos que vão chegando lá. Então, a minha vivência nas Forças Armadas me fez com que eu sedimentasse cedo valores e virtudes. Isso foi muito bom para os primeiros inscritos. E hoje eu faço um trabalho bacana nas escolas, onde eu exibo meus filmes, eu trabalho com essa faixa etária aí de ensino médio, e tem me dado uma satisfação imensa passar valores e virtudes, de modo que a gente visualiza que eles estejam formando uma sociedade melhor. Isso é muito legal. E, na verdade, a gente tem um projeto parecido também de trabalhar junto com escolas, que inclusive agora na quarta-feira a gente vai começar mais intensamente oficinas de cinema para alunos de escolas públicas, especialmente, para incentivar a pensar no audiovisual, até fazer audiovisual também. E eu acho que a gente, nesse sentido, está na mesma linha, então, também de realmente acreditar no poder da educação, porque a educação transforma, a educação que muda a sociedade também. Então, exatamente. Maravilha. Paralelo a isso, eu criei um projetinho chamado Cinema no Coreto, né? Onde a gente recebe o contato das prefeituras, do secretário de Educação, aí a gente disponibiliza um combo, né? Eu tenho 5 longas, tem vários curtas, e aí eles escolhem lá o que querem que seja exibido, a gente exibe, faz palestra na escola, é uma sessão pipoca nas cidades pequenas do interior, e tem incentivado os jovens, a gente tem visto pequenos núcleos de teatro amador nas cidades, nos povoados, isso tem nos dado uma satisfação imensa. Então, bacana esse trabalho de vocês também. Legal, mas o seu trabalho também é fantástico, porque realmente eu acho que os jovens é muito importante ter esse contato com a arte para poder se inspirar mesmo, e também de ter a ideia ter essa de começar. Oportunidade de ter esse acesso, porque às vezes é a primeira vez que aí ativa algo na mente do jovem, e que se você não dá essas oportunidades, já os alunos não têm como ter a chance de conhecer, nem tem a chance de saber que existe. Então, porque isso fica muito longe deles, né? Quando isso se aproxima, eles, caramba, que legal, tá aqui, vou poder aprender. A gente executando alguns filmes nossos aqui por perto, você tem que ver, cola um menino ou dois com o diretor de fotografia, cola alguém com o diretor de artes, tem sempre alguém bisbilhotando, aprendendo, se divertindo, e tem gerado uma cinemática muito boa. A educação realmente é a mola mestra propulsora para isso, né? E a gente gosta do tema, gosta do projeto, e a gente já tem começado a ver talentos surgirem desse embrião, né? Porque isso devia ser algo muito mais abrangente, mas como isso aí fica a cargo do poder político, de outras esferas, a gente vai fazendo a nossa pequena parte. Sim, exatamente. Mas isso é realmente muito legal mesmo, que trazendo, né, projetos para um lugar que a nova juventude que talvez não teve esse contato consegue ver como é que é, e até mesmo despertar paixão, que eu acho que isso é o mais importante, de mostrar e despertar essa paixão, porque aí né, esses talentos podem, né, descobrir que aquilo é algo deles e que podem desenvolver isso também. Então isso é muito legal. Bom. Sim, mas conte, você faz cinema, está no 5º longa, mas você também já escreveu muitos livros. Conte um pouco sobre os seus livros, talvez, sua trajetória pela literatura. Eu falei anteriormente que eu morei em vários locais da federação, né? Eu entrei na Marinha no Rio de Janeiro, aqui na Bahia, fui transferido para o Rio, depois eu morei em Mato Grosso do Sul, morei em São Paulo, morei em Itajaí, Santa Catarina, morei em Paranaguá, no Paraná, e nos meus últimos anos de ativa, eu estava servindo em Mato Grosso do Sul, e por incentivo de um amigo chamado Celso, que continua morando lá, eu fiz os meus primeiros 3 livros direcionados ao meu público interno. Isso era vendido nas cantinas, né? O pessoal das 3 forças
utilizava o meu material. Pô, isso aqui é de um amigo nosso, de um militar e tal. E a coisa foi fluindo. E aí a gente vai tomando gosto, e depois eu enveredei por valores e virtudes. Inclusive tem um trabalho chamado Semear Valores é um Gesto de Amor, onde a gente trata de um senhorzinho que foi visitar a família no interior, e nesse período, ele estava de férias, reunia-se com os sobrinhos todas as tardes. É uma espécie de serão do tio Silas, um livro antigo que eu li há muito tempo. E esse material fez muito sucesso. E são esses pequenos sucessos que vai catapultando a gente para abraçar um outro, e daqui a pouco já são 13 livros escritos. Claro que nem todos são de excelente qualidade, porque quando a gente começa, a gente está começando, está se expondo, está dando a cara a tapa, mas hoje a gente olha e vê, caramba, como foi bom ter começado, como foi bom ter errado aqui, como foi bom que hoje as pessoas estão olhando e dando feedback legal daquele trabalho. Então é uma luta contínua, né? Mas quando a gente se dispõe a fazer algo, contribuir com o nosso legado, deixar alguma coisa de bacana, traz a satisfação pessoal. Que legal. E realmente é uma jornada mesmo. A gente também fala com filmes, né? A gente também começou primeiro como algo que era de criança mesmo, e simplesmente brincando, né? E foi desenvolvendo, e acaba que com cada obra que você faz, você vai explorando um outro olhar e também, né, evoluindo também. Então, eu acho que isso é importante, especialmente para quem está assistindo aqui, talvez, e quer começar a escrever, né? Ou quer começar a fazer audiovisual, ou qualquer arte que seja. O importante é começar e fazer com paixão, de realmente seguir, como o Aderaldo falou, porque era algo legal, bacana, divertido, e desenvolvendo, porque a gente vai amadurecendo com o tempo, e o importante é essa paixão e a expressão da arte mesmo. Sim. E como, não, isso é que a gente sempre fala, que esse quadro existe para mostrar isso que pessoas com sucesso, que são interessantes, que fizeram coisas incríveis, como a trajetória deles é de dúvida, é de insegurança, e mostrar isso para quem estiver assistindo, de que isso faz parte da caminhada, que é essa coisa que faz parte essa insegurança, faz parte essa coisa de você começar com dúvida, começar achando que não vale a pena, e mostrar que cada trajeto assim faz parte dessa jornada. E agora Diga? São aprendizados que vão contribuindo, né? Sim, exatamente. O Tarso falou sobre a sua trajetória, né, na literatura. O que me interessa agora, né, é sobre o cinema. Como começou isso, desse seu interesse pelo cinema, e como foi começar a trabalhar nesse mundo? Então, em 2010, 2009, 2010 saiu o primeiro livro. Em 2018, eu já estava morando aqui na Bahia, né? Agora eu vou morar de vez na Bahia. E aí resolvi fazer seminário, né? Fiz o bacharelado em teologia. E aí no finalzinho do curso eu estava animado para colocar mais arte na praça. E eu falei, acho que agora eu preciso ampliar o meu público ouvinte. Aí juntei colegas do seminário, colegas do trabalho, não precisei pagar cachê, juntamos uma equipe bacana, com primeiro roteiro, o filme foi Filhos de Tanquinho, não precisei pagar cachê para ninguém, porque estava todo mundo animado, querendo colaborar com o meu entusiasmo. Aí saiu o primeiro filme em 2018, a gente tem juntado um grupo bacana, a gente ensaia bastante para perder os vícios, né, já que não somos profissionais, e tem sido uma satisfação imensa, porque já fizemos o 5º longa, nesse período de 18 para cá, fizemos aí mais de 40 curtas, e esses curtas, eles são muito, alguns deles, a maioria deles são didáticos, né, paradidáticos, para a gente usar nas escolas, onde a gente apresenta um vídeo de 3 minutos, retorno virtuoso, anota aí para você ver depois, retorno virtuoso é algo que você transmite na escola, 9 minutos de filme, as crianças ficam vibrando ali, e depois nos dá um feedback bacana.
Então, foi uma construção desde a escrita até a produção de filmes. E vocês sabem, né? Para produzir um filme, você tem ali um leque de cerca de 130 profissões dentro do cinema. Você tem uma necessidade de congregar talentos de diversas áreas e níveis. Você precisa ter recursos para tal. Então, eu fui juntando a falta de recurso, juntando talentos, que às vezes tem alguns talentos enferrujados, empoeirados. Poxa, eu sempre quis fazer isso, eu sempre sonhei e tal, e o sonho ficou guardado lá na gaveta em algum momento, e a gente foi trazendo com um pouquinho de habilidade, gerindo esses talentos, já que a gente não podia exigir que estivesse o Guinho, Zezinho e Luizinho naquela hora, naquele momento, para gravar aquela cena. Uns tinham trabalho, outros tinham que cuidar do filho, outros tinham que tal. Ou seja, foi um jogo de cintura gigantesco para sair o primeiro filme, sair o segundo, do terceiro em diante, a gente vai ganhando mais um pouquinho de experiência, a construção vai se consolidando, mas uma coisa é importante, a gente mantém a satisfação, a alegria, a gente percebe alguns erros, dá tempo para corrigir, deu, se não deu, vai assim mesmo. Ou seja, é um grupo que eu lembro dos Saltimbancos, é um grupo a gente está sempre com a maioria do mesmo elenco. Eu lembro do Adam Sandler, aquele americano que criou a sua gravadora no fundo do quintal. Os primeiros filmes deles tinham sempre o mesmo elenco, mas eles tinham histórias divertidas, eles se doavam ao trabalho exatamente como a gente tenta fazer, guardado as devidas proporções. Mas, no fundo, esse salto da escrita para o cinema agregou mais pessoas, nos deu mais alegria e tem trazido mais curiosidade, porque mais pessoas estão na fila para participar do nosso trabalho. O nosso primeiro filme participou do Festival de Gramado, tinha uma infinidade de filmes inscritos. Quando nós passamos do primeiro crivo para o segundo, cara, nós fomos comemorar, comer pizza e tal. Aí, numa fase e tal, ele caiu, né? Acho que tinham 12 para o final ali, ele caiu. Mas só a gente ter passado, tinha mais de 100 na fila, e nós passamos para ficar ali entre os 15 e 16, foi uma felicidade imensa, todos nós comemoramos. Então, é uma caminhada, é uma construção, é um aprendizado, é uma luta para gerir talentos, e por enquanto a gente está... Nós não somos famosos, também a gente não está preocupado com isso. A nossa grande preocupação é fazer cinema com as nossas limitações, a gente mesmo é quem gere tudo, a gente mesmo é quem paga tudo, e o grupo está feliz. Entendeu? Isso a gente se identifica muito com né, como você faz, porque a gente até estava falando a nossa minissérie, o Cajueiro de Carlo, que no momento ainda está em distribuição, foi assim também, a gente juntou as pessoas, a gente conseguiu, né, um pouquinho de recurso, mas no mais foi realmente na guerrilha, foi realmente trabalhando com as pessoas, achando talentos, muito trabalho voluntário também, e eu acho que isso é uma coisa muito especial, porque... ver, né, o quanto o cinema consegue agregar de talentos e contar histórias especiais com a paixão das pessoas, eu acho que... Exatamente. E isso também, né, de filmar no horário, na boa vontade, que a gente filmou, né, que muitos dos atores depois tinham trabalho, escola, então a gente tinha que filmar um bloco com o ator Vertimor, que veio para filmar tudo. E isso a gente filmou intensamente, que foi até nas férias, mas aí depois tinha escola e tudo, e foi assim também essa coisa esse balanço de conseguir aí filmar com eles, mas tudo na boa, todos eles motivados, se a gente não ter conseguido sem esse entusiasmo que a gente recebeu, esse apoio que a gente recebeu dos atores, das pessoas que doaram cenários, né, casa e tudo para a gente poder filmar, então foi um movimento muito legal e é uma sensação muito legal, fazer esse cinema de guerrilha é uma coisa muito especial. E aí quando você contou como foi fazer o seu primeiro longo, a gente se identificou bastante. Sim. Eu tô nesse ritmo de guerrilha, mas vocês não, vocês já estão mais à frente. Eu já vi alguns aspectos de vocês lá fora, participando de festivais, entrevistando pessoas.
Você já tem alguns trabalhos aí pela frente, né? Sim, a gente vocês terem ideia... Não, a gente está desenvolvendo já alguns novos projetos, na verdade. Ótimo, ótimo. No meu segundo filme, Lições de um Salvamento, uma história que nós construímos de um salvamento real que a Marinha faz. Eu convidei para vir trabalhar comigo o André Matos. André Matos todos conhecem, né? E aqui na Bahia a gente tá cheio de talentos. Luciana Souza, Neuza Borges. Então foram pessoas que, por um cachê amigável, o André veio sem cachê. André, não, paga só passagem que eu estou indo para aí. E a gente pôde juntar pessoas que tinham sonhos de participar de um cinema, sonho de participar de uma cena para deixar para os seus netos. Aí, quando essas pessoas souberam quem estava conosco e a possibilidade de se apresentarem para a sétima arte, vocês precisam ver a felicidade que foi, a emoção das primeiras cenas, os primeiros repete, não posso repetir quantas vezes forem, com satisfação, com emoção. E aí a gente fica muito feliz, né, com esse resgate. Tem gente que tem determinados sonhos e os sonhos vão ficando distantes pelas vicissitudes da vida, né? Aí quando chega a oportunidade de você estar com seu ídolo cara a cara, ou você fazer algo que você queria muito e não teve oportunidade, a felicidade é muito grande. E a gente tem convivido com isso. Isso é muito legal, isso é muito bonito. E eu acho que, na verdade, esse é o momento ideal para o nosso primeiro quadro, já que a gente está falando aqui de sonhos e como chegar, de repente chegou no sonho e aí a alegria é grande. Agora, olhando para trás, o que você diria para o Aderaldo jovem, o espelho mágico do tempo? A gente coloca você aqui e aí você pode deixar uma mensagem para o seu eu mais jovem. Ok. A minha experiência lá atrás, ela foi muito corrida, né? Embarcado nos navios de marinha, a gente desembarcava num porto da Europa a tal hora da tarde e tinha que estar de volta no outro dia, X horário. E se passasse um minuto, você estava ferrado, por causa do rigor que é o quartel. Então eu diria para o Aderaldo, lá atrás, amole seu machado. Amole seu machado significa se prepare melhor para tudo. Organize melhor o seu tempo. Não faça as coisas de maneira atropelada. Existe uma fábula de que duas pessoas receberam a tarefa para cortar uma árvore. Tinha um que começou intensamente. Do outro lado, tinha o outro que cortava, aí parava um pouquinho. Cortava e parava um pouquinho. Esse que parava um pouquinho terminou muito mais cedo. E o X da questão foi que ele precisava amolar o machado para ser mais efetivo. Quem levou direto perdeu muita coisa. Então eu lembro que depois da minha reserva, eu pude visitar novamente os Estados Unidos, eu pude visitar a Europa de maneira mais tranquila, suave, visitando os museus, fazendo as coisas da maneira que eu sempre quis fazer. Eu visitei o Teatro de Shakespeare lá em Londres, fiz ótimas visitas lá na Escócia, visitei Paris, fui aonde eu queria ir. Ou seja, quando a gente organiza o tempo, quando a gente se cerca das ferramentas necessárias, ou seja, de profissionais que você admira e tem talento e você quer fazer igual, as coisas tendem a serem melhores executadas e com uma satisfação muito maior. Então, hoje eu estou podendo fazer as coisas no ritmo que eu gostaria. Quando que, na jovialidade, a impetuosidade do jovem, aquela coisa de vamos fazer, eu tenho que visitar tal coisa, eu tenho que fotografar, eu perdi muita coisa boa. Então, meu recado é esse: amole o machado, junte talentos, faça suas pesquisas, se organizem para que a coisa fique a contento e você aproveite o melhor dessa vida na Terra. Fantástico. Muito bonito, uma mensagem muito forte, muito... Mas é realmente isso, você tem que, né, tanto amolar o machado e também ter as pausas, né, para conseguir também fazer a estratégia, né, que no caso acaba sendo isso, de se organizar e conseguir, no fim, acabar chegando mais longe do que a pessoa que só sai no impulso e faz, né, no fim, a consistência também.
Legal, muito bom. E, bom, acho que a gente passa para o segundo quadro, né? Que é Pergunte aos Wright Brothers. O jogo vira agora e você pode fazer uma pergunta para nós. Vou botar você aqui de novo em evidência e você pode fazer uma pergunta. Eu sou um e vocês são dois, então vou fazer 2 perguntas, viu? Então, Primeiro, eu queria saber o seguinte: qual foi o cara, nessas longas entrevistas de vocês, eu vi que vocês entrevistaram o Sol Moraes há pouco tempo, muita gente bacana já passou aí pelas vossas entrevistas. Eu queria saber qual foi aquela que mais surpreendeu, mais trouxe aprendizado, que mais foi bacana, valeu a pena, e aquela que foi a mala, um cara que respondia sim ou não, mal-humorado, passou pela entrevista assim, de qualquer jeito. E para o outro Brothers, eu quero saber como é que vocês fazem para sustentar tantas viagens, tanta luta no mundo do cinema, porque é um mundo caro. Como é que vocês se patrocinam? ok, vamos lá. Ok, primeiramente sobre as entrevistas, aqui é Descobrindo Personalidade, foi até uma ideia que o Thales pensou, gente, a gente já conheceu tanta gente legal, seria legal fazer um quadro para que pessoas também possam assistir e ter a oportunidade de conhecer tanta gente legal. E eu diria que é difícil escolher alguém que teve um impacto tão grande, mas eu diria que um dos mais interessantes, mais impactantes foi a entrevista com o Silvio Tendler, que até faleceu agora. Recentemente ele foi um grande mestre, alguém que realmente nos deu ele viu o nosso trabalho e ele gostou muito. E isso mexeu muito com a gente, porque quando você está fazendo, você está na paixão e tudo, você quer fazer algo de qualidade, mas aí receber quase esse selo de aprovação de um grande mestre, do maior documentarista do Brasil, foi algo que nos marcou muito. E a entrevista dele, você via alguém com tanto amor pela vida, com tanta paixão pela vida, e levando a vida com leveza, apesar, né, dele nos últimos 10 anos da vida dele, ele estava passando por muitas complicações de saúde, mas ele nunca perdeu esse espírito revolucionário, essa vontade de fazer o mundo esse mundo aqui ser um lugar melhor. Então, essa entrevista dele foi muito, muito bonita, porque também ele é alguém cheio de humor, cheio de graça, mas com muita profundidade, e a gente sente muita saudade agora com isso, por isso que eu pensei nisso, que foi uma das primeiras entrevistas também, e que ele deu esse tempo de fazer essa entrevista. Ele sempre via esse potencial na juventude, esse potencial da nova geração. Então, essa foi uma entrevista muito especial. E sobre uma entrevista de aspecto mais assim, negativo e tudo, acho que até agora a gente não teve, porque em si todo mundo foi interessante. Cada um com o seu estilo diferente, mas todo mundo muito respondendo sempre de forma interessante, sempre trazendo algo interessante para essas conversas. Então, até agora a gente não teve ninguém que agisse estranho ou respondesse de forma desinteressada. Acho que todo mundo tem muito, muito entusiasmo, porque em si, para fazer arte também é uma coisa. Para ser artista, você precisa ter uma garra, uma paixão, e aí eu acho que isso faz parte, então, e a gente não teve uma experiência negativa até agora no Descobrindo Personalidade. Sim, ótimo. Eu queria só adicionar aqui sobre o Silvio Tendler, que é realmente muito legal, assim, de ver, na verdade, o quão curioso ele sempre foi. Uhum. Eu acho que é uma coisa que contribui para por que ele tinha esse olhar tão especial para fazer os documentários, porque até se você for assistir o nosso bate-papo, na verdade, acabou que ele estava quase fazendo mais perguntas para a gente, né, antes de mesmo chegar no perguntando do que realmente a gente falando. Aí essa é uma coisa assim, bem legal. Eu acho que isso entra um pouco assim é bem interessante analisar, isso é uma coisa que a gente aqui nesse programa
acha muito interessante ver realmente como cada pessoa tem um jeito realmente muito único. E então tem pessoas que são mais reservadas, mas que têm um jeito mais direto. Aí tem pessoas que falam mais, que realmente contam muito. Eu acho isso bem interessante. E aí sobre a questão do negativo, eu realmente não diria, assim, eu não diria que teve alguém que foi assim, foi mala, foi chato. Pode até ter tido assim, uns momentos em que talvez a conversa parou, assim, a gente ficou assim, ok, o que faz? Mas aí acabou que era simplesmente um outro foco, ele achava um outro foco e aquilo fluía de novo. Então acho que isso é bem interessante mesmo. Até mesmo a gente pensando assim como diretor também, como cada ator é diferente, acaba sendo um pouco aqui também, cada pessoa tem um jeito diferente, até mesmo de você conversar, de você agir. E isso é realmente uma boa comparação, é igual quando você dirige atores que cada um tem o seu estilo, então alguns você só eles já são mais ativos, então eles que trazem ideias e todos os outros você tem que guiar e aí floresce uma ótima atuação. Então essa coisa de que cada indivíduo é um indivíduo e aí acho que a gente sentiu isso também no Descobrindo Personalidade, que tem isso, que cada um tem o seu jeito especial. Sim, e a segunda pergunta, né, como é que os Bright Brothers se financiam? Bom, por enquanto é muita coisa ainda. Assim, a gente já trabalhou com o Rogério Sagui, com, né, outros cineastas que a gente acabou né, fazendo que é a direção de fotografia, assistente de direção e também pós-produção. A gente também oferece serviços de finalizar mesmo. Então, tem esse aspecto dos serviços e, no mais, é realmente ainda um investimento, vamos dizer assim, de realmente entrar. A gente recentemente conseguiu uns contatos bem legais para parcerias, né, possivelmente muito boas, e é isso. Mas é uma luta, é um processo e vamos ver. Como a gente fala no nosso arte é resistência, então tem que resistir pela arte. É verdade. Antes de encerrar, eu queria agradecer a vocês, porque o diálogo é bacana, flui, vocês são inteligentes e artistas, né? Quem está militando na arte, mesmo com limitação, a gente vai se aproximando das pessoas que estão fazendo arte e a gente aprende muito também. Então, eu perguntei sobre como é que se patrocina, né? Porque um monte de gente que está vendo vocês, eles estavam em Cannes, eles estavam não sei onde, eles estavam e tal. Não sabe que vocês desenvolvem outros trabalhos, estão pegando trabalhos ali com outros profissionais também. A coisa é muito complexa. Eu tenho um filme, contrato algumas pessoas, daqui a pouco um outro colega que está fazendo um filme me contrata para fazer uma parte de membros da equipe, e a coisa vai fluindo, né? Ou seja, a arte é uma esteira que a gente vai desenrolando nela. É uma colaboração também, é bem legal, né, um ajuda o outro e acaba desenvolvendo esses trabalhos realmente. A gente fala que o cinema é uma arte coletiva, então você é diferente de outras artes, como pintar, como até músico, música em si também é algo coletivo, mas é algo que agrega um grupo em si, não dá para fazer cinema toda uma indústria, toda uma indústria, tanto do aspecto realmente criativo, mas também transporte, alimentação, construir os cenários, tudo isso realmente uma indústria, uma indústria de empregos, uma indústria, um grupo gigantesco. Então, por isso que o cinema é muito caro, que às vezes que a gente já teve vezes que o pessoal acha que é muito dinheiro. A pessoa às vezes não sabe a dimensão do que você está, na verdade, o que você precisa, né, investir para conseguir fazer cinema. As pessoas acham que é muito caro, porque acham que vai só para uma pessoa e não entende que né, todo um conjunto muito grande de pessoas que trabalham juntos. Exatamente. Então, é isso. Mas olha, Aderaldo, muito obrigado pelos elogios, a gente fica muito feliz, a gente também é fã de você. E antes da gente encerrar aqui, né, por total, a gente gostaria de deixar você lançar um desafio para alguém. Quem você acha que deveria também ser descoberto aqui pela gente? Eu queria sugerir a Jurimar Salles. A Jurimar Salles, ele é um diretor de fotografia, ele foi professor de artes na UNEB, aqui em Salvador. Ele hoje trabalha ainda na TVE. O tempo dele não está muito disponível. Ele é tímido, mas ele está participando
sempre de festivais de cinema. Já fomos para o interior de São Paulo, já ganhamos festivais em Salto, para você ter ideia, ou seja, onde tem um edital com um festival de cinema de 1 minuto, que tem um conceito, que envolva uma expertise, lá está a Jurimar Salles. Em silêncio, no trabalho dele, bacaninha. Então é um cara que eu admiro, tem um trabalho bacana que as pessoas precisam descobrir. Que massa. Então a gente vai falar com ele e vamos ver, para trazer ele aqui também para falar com a gente. Vai ser ótimo. E é isso. Ótimo. Eu quero lá na frente, daqui a alguns anos, falar que eu fui entrevistado por vocês, ver vocês lá no topo, fazendo sucesso no Brasil e no mundo, como vocês estão, e desejar muita saúde, paz, felicidade e sucesso continuado. Muito obrigado. Muito obrigado. E é isso. Bom, então sigam a gente aqui no Instagram e se inscreva no canal, e também o Aderaldo, a gente deixa sempre a rede social embaixo, então dê uma conferida lá. E é isso, nos vemos da próxima vez. Tchau, tchau.